Cerca de 140 mil inquéritos no país estão sem solução, com riscos de arquivamento. Os estados de Goiás e do Rio de Janeiro são apontados como campeões de engavetamento. Existem falhas na investigação ou a falta dela? Qual a repercussão para a impunidade? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e titular da 11ª Vara Criminal de Belo Horizonte, Leopoldo Mameluque. Ele é magistrado há 15 anos e já passou por 5 comarcas: Monte Azul, Porteirinha, Grão-Mogol, Ribeirão das Neves e agora Belo Horizonte. É também autor do livro lançado há 3 anos, Manual do Novo Júri. Doutor Leopoldo Mameluque, obrigado pela presença aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos ainda o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. E o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de Direito me ajudariam a entrevistá-lo, fica para a próxima edição, já que a gente está aguardando o retorno às aulas aí. Mas o nosso tema, então, é a questão do inquérito criminal no país, os problemas que existem em torno disso, doutor Mameluque. Foi feito um mutirão no ano passado, determinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né, a pedido no sentido de que esclarecer esses inquéritos que ficaram esquecidos, abandonados. Qual é a razão de tanto arquivamento e até mesmo que o mutirão não conseguiu resolver, corrigir esse problema? Bom, primeiramente, a questão do homicídio, ela é muito delicada, assim, dentro da gradação aí, diríamos assim, de importância, o crime de homicídio é o que chama mais atenção e o que tem maior repercussão devido à consequência perda da vida, né, de um ser humano. Então, isso envolve muitas nuances. Ninguém pratica um crime de homicídio deixando os rastros da sua ação, né? É um crime que demanda muita perspicácia na investigação. É um crime que normalmente ele é envolvido por contornos com a imprensa, gera uma grande repercussão no meio social e isso acaba também dificultando as investigações. Sim, a meta 2 do Conselho Nacional do Ministério Público era de que todos os inquéritos de homicídios iniciados desde 2007 chegassem a uma solução. E o que aconteceu nesse período? Foram falhas na investigação ou a falta dela para poder chegar a esse ponto? Eu diria que é falta de aparelhamento, né? Falta de estrutura. Eu diria quase que impossível querer acabar com todos os inquéritos, porque ocorrido um crime, a autoridade policial e as autoridades judiciárias, o Ministério Público também, tem a obrigação de elucidar esse crime. Então, não podemos, por causa do transcurso de um prazo, depois de um ano, se não resolver, vamos arquivar, não. Porque o crime permanece, a vítima, a família da vítima, ela quer uma solução para o problema. Agora, para melhorar a eficiência na investigação, nós precisamos aparelhar melhor a polícia militar, a polícia civil, que é a investigativa, a judiciária, para que ela possa fazer uma perícia detalhada. Eu cito, por exemplo, para os telespectadores, o caso recente aí essa cantora americana, Whitney Houston, né? Sem qualquer problema nenhum, o chefe da polícia foi para a televisão e falou: só dou o laudo daqui a 30 dias. E ponto final, porque ele quer fazer um trabalho bem feito, ele não quer correr o risco de dar uma informação errada. No Brasil, pelo Código de Processo Penal, nos crimes em que o réu encontra-se preso, o inquérito tem que ser encerrado em 10 dias. E se ele estiver solto, ele tem que ser encerrado em 30 dias. E pode ser prorrogado esse período? Pode ser prorrogado quantas vezes for necessário para a elucidação das investigações ou para se chegar ao suspeito, né? Até para se chegar a uma conclusão, doutor Mameluque, é importante que esse inquérito seja feito rapidamente, para que as pistas, os depoimentos não se percam aí no decorrer do tempo. O que o Código de Processo Penal determina é que, ocorrendo um crime dessa natureza, que a autoridade policial se dirija ao local do crime e ali mesmo tome todas as providências para elucidar o crime, como a gente vê nesses filmes que passam muito na televisão recentemente. Então, ali no quente, na hora que as coisas estão acontecendo, chega a equipe de perícia, ela colhe dados, entrevista os suspeitos, uma pessoa que está ali perto, olhando, então ele já começa a coletar uma série de dados
e aquilo facilita a investigação. Então, Parece no Brasil óbvio. não há esse costume, né? Parece óbvio, doutor Melo, mas qual que é a importância do inquérito para a elucidação, solução de um crime e punição dos responsáveis? Na verdade, o inquérito é a solução praticamente do problema. Na justiça, o que se faz é garantir ao acusado o contraditório, a ampla defesa, para que ele possa se defender da eventual acusação. Mas o inquérito, quando ele é bem conduzido, que ele tem a coleta das provas, os exames periciais, coleta de depoimentos e construção de todo o aparato para chegar ao indiciamento do suspeito, ele normalmente facilita em muito a aplicação da lei. Ou seja, se não tiver um inquérito bem feito ou não concluído, não tem como o juiz julgar um crime. Não tem como julgar. E a consequência aí é ficar impune. É o que acontece hoje em dia. Muitas vezes, assim, num esforço muito grande, durante a fase do processo lá judicial, que não é o correto, ainda se colhe alguma prova que termina por elucidar o crime. Mas o certo é que o inquérito venha rechear todas as informações para que o Ministério Público possa denunciar, entrando com um processo criminal, que o juiz possa com tranquilidade avaliar a prova e que o réu também possa se defender. Porque o inquérito também não pode ser uma caixa de surpresas para o réu, né? Ele não pode chegar lá na hora da ação penal. O senhor falou então a respeito de filmes americanos aí, a gente vê, por exemplo, que após um crime a presença ostensiva da polícia militar, polícia civil e às vezes até de promotores. Isso não acontece aqui no Brasil. Acontece. Quando nós temos um fato de grande repercussão, acontece. Nós vemos na TV aí, quando envolve um astro, uma personalidade, uma pessoa muito rica, nós assistimos na TV. O delegado se dirige, os promotores dão entrevistas, vão ao local, os peritos comparecem. Agora, o que acontece é que nós não estamos aparelhados para fazer isso em todos os casos. Muito bem. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco você contasse para a gente a situação dessa falta de aparelhamento, especialmente no interior. A gente volta em instantes.